O que a Bíblia diz, se surgir um profeta que fale, revele as coisas, e fale até coisas reais, verdadeiras, e até exalte o nome de Deus, isso em nome de profecias, com essas visões. Bom, nós temos uma resposta bíblica de como fazer. Está em Atos, no capítulo 16. Antes de entrar nessa parte especificamente, é bom ler todo o capítulo antes e depois. Ler o texto e o contexto, né? Aconteceu que Paulo estava com Silas e estavam indo de Derbe, né? Veio de Derbe e estava indo para Listra. E encontrou Timóteo no caminho, filho de uma mulher judia, né? Pai grego. E passaram por ali. E eles decidiram ir para um lugar. Aí em Atos, no capítulo 16, diz que quando eles foram, o Espírito Santo impediu. O Espírito impediu eles. Eu não sei como que impediu. Eu não faço a menor ideia de como impediu. Se foi no pensamento, se foi um obstáculo, se foi uma voz, eu não sei, não está registrado aqui. Só diz que o Espírito impediu. E aí Paulo e Silas vão para outra direção. O Espírito impede eles. Então eles foram impedidos vai para um lado, o Espírito impediu, não sei como. Impediu, não sei como. E aí para onde ir então? Aí Paulo teve uma visão. E nessa visão acontece o que o Espírito Santo permitiu. O Espírito Santo permitiu que Paulo visse o que o Espírito Santo vê. As pessoas quando oram. E um homem orava, uma pessoa orava. E foi permitido chegar na mente de Paulo a imagem daquela pessoa. E ele teve uma revelação, uma visão. E aquela visão era um homem orando e falando assim: passa a Macedônia e ajude-nos. E eles decidiram: olha, nós temos que ir para lá. Essa é a direção. Então imagine, Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo em todos os detalhes. Aí acontece uma coisa curiosa lá no versículo 16, capítulo 16 de Atos, versículo 16. Fala assim: e aconteceu que ao estarmos nós indo à oração, saiu ao nosso encontro uma moça que tinha espírito de pitonisa, de adivinhação, a qual ao fazer adivinhações trazia grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo após Paulo e nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos anunciam o caminho da salvação. Olha que coisa bonita! Essa mulher com espírito de adivinhação e dava lucro para as pessoas, e com certeza adivinhar coisa verdadeira. Adivinha que vai acontecer isso, vejo, não sei se era o futuro, se era o passado, eu não sei. Ela adivinhava as coisas na vida das pessoas. As pessoas deviam ficar perplexas com essa moça falando, porque ela devia contar detalhes que só a pessoa sabia, da angústia do coração, eu não sei o que é. Mas ela tinha um espírito de adivinhação. E seguia, e olha só, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Que mensagem bonita! Ainda anunciava a mensagem, né? Lá perto de Paulo e Silas. E continua. E ela fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, estando descontente com isto, virou-se e disse ao Espírito: em nome, não é contra a pessoa, nunca é pessoal. Nossa guerra não é pessoal. Em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. E os senhores dela, vendo que a esperança de lucro deles tinha ido embora, pegaram Paulo e Silas e os levaram à praça diante dos governadores. Aí aconteceu o que a Bíblia conta aqui, o Evangelho conta: Paulo e Silas foram colocados à prisão. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Aquela menina saía anunciando, era uma adivinha, ela adivinhava as coisas. Algumas versões trazem uma profetisa. E saía falando, profetizando. E eram coisas aparentemente boas. No entanto, Paulo ficou incomodado. Quando aparecer alguém profetizando, falando, adivinhando coisas da sua vida, da sua rotina, tristeza, angústia, mesmo que ele vier com mensagem boa, qual que é a nossa posição? Ficar incomodado. Eu tenho que me incomodar com isso. Não está certo. Nada pode substituir o Evangelho. É isso aqui, é o Evangelho simples. Qual que é a mensagem que eu preciso? É porque está fraca a mensagem? É Deus que não é suficiente para me consolar?
É o evangélico, não é suficiente para me orientar. É a palavra que é fraca demais, então tem que vir alguém, sei lá de onde. E hoje nós ainda damos muita facilidade para esses pseudos profetas, esses falsos profetas, porque a gente coloca tudo na rede social. Tudo, tudo. Então a pessoa sabe quando você viajou, quando você está triste, se você está angustiada, sabe o nome dos seus filhos, dos seus netos, do seu marido, da sua esposa, sabe o nome de todo mundo, sabe se um fica doente, porque você facilitou isso aí. Aí o camarada, uma pesquisa básica ali na internet, ele pode começar a fazer profecias muito interessantes. Mas a nossa postura pela palavra é ficar incomodado e expulsar esse demônio. Ah, mas a pessoa está falando coisa boa, a menina também falava coisa boa. E Paulo ficou incomodado com aquilo e expulsou aquele espírito. E essas pessoas que falam coisas boas e trazem enchimento, enxerto, acréscimo ao evangelho, pregam uma mensagem que não é o evangelho, ou seja, uma mensagem a mais, porque o evangelho já está pouquinho, está pobrezinho, provavelmente para essas pessoas, estou sendo sarcástico. Essas pessoas que fazem isso, talvez sejam aquelas que naquele dia vão chegar diante do Senhor e falar: Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome fizemos muitos milagres, em seu nome profetizamos. Falei da vida das pessoas, eu ajudei as pessoas tristes, eu dei conselhos interessantes em teu nome, eu fiz isso. E Jesus vai olhar para ele e falar assim: afasta de mim, que eu não te conheço. A mensagem nossa é o Evangelho. Ah, mas o Evangelho é muito simples, é justamente isso. Jesus deu a vida por nós, morreu em nosso lugar, tomou o meu lugar de maldito pecador. Tudo que eu sofro é por merecimento. O único que sofreu sem merecer nada é Cristo. Eu não. Tudo que eu sofrer nessa vida, que eu vier a sofrer, angústias que eu tiver, são consequências das minhas ações, são posições que eu ainda não sei explicar porquê. No entanto, eu estou sempre errado e a Bíblia está certa. E onde a Bíblia cala, eu me calo. Eu não sei qual que era o impedimento, né, de ir para um lugar ou para outro que o Espírito dava, mas ele impedia. Uma coisa eu sei: o Espírito Santo orienta a nossa vida. E quando surgir profetas, adivinhadores, que às vezes você mesmo fica correndo atrás dos seus amigos, né? Nos últimos dias as pessoas vão procurar gente para falar aquilo que eles querem, está lá em Timóteo. Escutar, vão ter comichão nos ouvidos. Só esse evangelho, Jesus deu a vida por nós, morreu em nosso lugar, está vivo e voltará. Esse evangelho parece que não satisfaz as pessoas mais. Tem que ter um acréscimo, tem que ter uma adivinhação, tem que ter uma mentira, tem que ter uma enganação, tem que ter uma calenta no nosso ego, tem que falar aquilo que a gente quer ouvir. Mas o evangelho não é isso, ele fala aquilo que tem que ser dito, ele conta a história de Cristo. E depois a história foi muito bonita, porque você vê que teve orientação de espírito, depois teve um discernimento do espírito, e ele viu que aquele espírito não era legal, né? Depois de um tempo ficou incomodado e foram presos. E quando foram colocados na prisão com ordem de não soltar, e amarraram as mãos e os pés, e meia-noite, passava da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, e todo mundo na prisão ouvia eles cantarem, o solo tremeu tudo, todas as algemas se abriram, as cadeias se abriram, as portas se abriram, o rapaz ficou desesperado: vai fugir todo mundo, vou me matar. E ele: não faz isso, todo mundo está aqui. A liberdade que essas pessoas querem não é a liberdade das consequências das suas ações, é a liberdade da alma delas. É a liberdade que todos nós precisamos. Então, muito cuidado quando aparecer gente adivinhando coisas da sua vida. Aquele que sabe tudo da nossa vida deu a vida por nós. Apagou o nosso pecado. Escreveu o nosso livro, nosso nome no livro da vida. Vem nos buscar. Cuidado quando o evangelho começar a ficar insuficiente para você. Talvez ele nunca foi suficiente. É hora de rever tudo na vida. Tudo. Eu faço isso constantemente, revejo o tempo todo. Então, muito cuidado com esses adivinhadores que surgem por aí. E existe espírito de adivinhação. Existe. Pode ser que a pessoa está tomada por esse espírito, está adivinhando as coisas. E falando coisa boa. Mensagem bonita. Mas a nossa mensagem para os assuntos de Deus é o Evangelho.